Boa tarde, pessoal. Vão se acomodando aí, vão chegando. Enquanto vocês se acomodam, eu queria dar uma palavrinha rápida. Aqui eu sou Paulo Werneck, eu sou diretor aqui da Feira do Livro, e queria dar as boas-vindas para vocês aqui no auditório na Armando Nogueira. Estamos tendo um grande dia aqui de debates sobre temas variados, e agora a gente vai falar de um tema muito importante, que é uma questão brasileira, uma questão urgente, que diz respeito a toda a sociedade, que é a ação social, não é? O que cada um de nós pode fazer para que o país supere os seus desafios históricos, né? Então, é muito importante para a Feira trazer essa pauta. A Feira é um projeto social, um projeto cultural, que é feito com a colaboração de muita gente, e é por isso que a gente traz para esse debate duas figuras centrais hoje na filantropia e na ação social brasileira, duas articuladoras, duas pioneiras, e que fazem, cada uma no seu tempo histórico, né, tem atuado, posto a mão na massa para mudar as coisas aqui no país. Tenho a honra de ser o editor também da Neca Setúbal, com o livro dela, em que ela é o mais pessoal livro dos livros dela, que conta a sua trajetória desde ali do comecinho, quando ela abriu uma escola, até hoje, com a Fundação Tid Setúbal, que é uma força da sociedade brasileira, e a Inês Mindlin Laffer, que é a líder do Confluentes, um projeto inovador também nessa área de filantropia, que congrega pessoas que querem mudar o país. Carol Pires é uma grande jornalista brasileira, podcaster, está fazendo agora um podcast que imagino que todo mundo esteja acompanhando, que é o Desigualdades, que está lá na Piauí, no Foro de Teresina, e que, então, eu convidei para conversar com as duas. Carol, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fica à vontade. Estamos esperando que você publique o seu livro para a gente lançar ele aqui na feira, hein? Já me candidato da editora, já tem editora, não vou fazer isso. Obrigado, gente. Tomara que ele não esteja aqui, porque tem anos que ele está me cobrando o meu livro. Não estamos te cobrando nada. Gente, bom debate, muito obrigado, hein? Bom, boa tarde, bem-vindos. Obrigada, Paulo. Só lembrando que papelzinho. Quem quiser fazer pergunta, tem um monitor que vai ali atrás, que vocês podem mandar um papelzinho aqui para mim, eu posso ir fazendo ao longo da conversa, ou então, no final, a gente abre um espaço. Já vou lembrar agora, antes que eu esqueça, no final aqui, a Neca vai assinar o livro novo dela, Minha Escolha pela Ação Social. Então, quem quiser ficar, comprar o livro da Neca e fazer ela assinar mais livro. Outro dia eu fui no lançamento do livro dela, dava voltas, assim, eu não sei como é que ela aguentou assinar a noite inteira. Será que eu apresento vocês de novo? O Paulo já apresentou, né? Neca, Inês. Eu queria começar, para a gente ir esquentando a conversa, uma coisa que a gente até fala muito é desse despertar político e despertar social nas pessoas, né? Que nem sempre é fácil conseguir fazer com que as pessoas tenham esse momento eureka de preciso também fazer parte desse espaço cívico. E aí eu queria começar perguntando para vocês, Neca como educadora, Inês, psicóloga, psicanalista, qual foi esse momento do despertar político? Teve um momento, uma cena, alguma situação que foi o momento que vocês pensaram, putz, é para cá que eu tenho que caminhar? Bom, vou começar. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Uma alegria estar aqui nessa feira. Acho que é um movimento super importante, né, aqui do Paulo, da 451, fazer essa feira no espaço público. Acho que a gente ocupar o espaço da cidade de São Paulo é super importante. Então, uma alegria enorme estar aqui com a Inês, com a Carol. Super bom. No meu momento, acho que foi muito cedo, eu conto isso no meu livro, quando eu fui no antigo ginásio, né, que seria no Fundamental 2, eu estudei no Nossa Senhora do Morumbi, era um colégio de freiras, naquele momento, só de meninas, e eram freiras muito jovens naquela época, e eram muito jovens e super posicionadas socialmente.
e a maioria delas depois se ligaram à teologia da libertação, então eram freiras assim bastante engajadas. A gente fazia muito trabalhos sociais e, enfim, trabalhos sociais. A gente viajava para Ubatuba e fazia trabalhos mesmo em São Paulo e tal. Então, assim, naquele momento, e teve uma vez uma palestra com um padre. Essa palestra, para mim, já os trabalhos sociais, mas a palestra com esse padre, naquele momento, sabe, vira uma chavinha, eu entendi, o mundo é dividido entre pobres e ricos. E eu estava entre os ricos, né? Então, assim, naquele momento, no ginásio, eu virei essa chave. Bom, aí vida segue, continua, fui fazer o ensino médio, e aí eu já... Aí, quando eu fui fazer a universidade, eu prestei para Ciências Sociais e para Serviços Sociais, entrei nas Ciências Sociais da USP e segui para as Ciências Sociais da USP. Então, assim, já desde aquele momento, eu já me dirigi para esse olhar, para o social, para pensar essa sociedade já com este olhar de que estamos numa sociedade dividida, né, e temos enfim, uma responsabilidade social por aí. Bom, boa tarde para todo mundo. Queria também agradecer o convite. Também é um prazer estar aqui nessa feira. Muito legal essa feira nova. E confesso que, quando o Paulo falou, vai para a mesa, eu falei, mas eu não sou autora, o que eu vou fazer nessa mesa? Então, apesar da surpresa de estar aqui nessa mesa agora, é um prazer, e acho que é muito legal estar aqui nessa conversa com essas duas mulheres que fazem um trabalho muito legal, que eu admiro bastante. Eu acho essa pergunta difícil de responder. Outro dia, alguém também já me fez essa pergunta numa conversa, numa pesquisa, e eu não sei precisar. Esse relato da Neca, que está no livro dela também, eu não sei exatamente precisar. Assim, eu cresci, enfim, meu pai é da área de direitos humanos. Eu cresci com uma mãe que tinha uma ONG, então na minha casa era um tal de receber financiador internacional, indígena. Enfim, eu cresci muito num ambiente onde esse tema da área social já estava lá. Mas aí, assim, é isso. Eu estava nessas escolas, enfim, de muito debate político, mas eu não achava que eu queria trabalhar nessa área. Eu fui fazer psicologia, eu fui para uma área clínica, e aí, há umas tantas, eu acho que eu falei, eu não gosto muito de ficar trabalhando em consultório, e mudei minha trajetória profissional para ir trabalhar no terceiro setor. Agora, se eu olho um pouco para a minha trajetória, eu acho que tem, de um lado, ter sido exposta a poder ver, então, a situação indígena, ouvi bastante da questão climática nos anos 80, quando isso nem era tão presente no debate. Eu fiz psicologia, a gente fazia muito estágio, então vai fazer estágio na época na FEBEM, vai fazer estágio no hospital público. Então, eu acho que tem uma questão que é o quanto você é capaz de ir conhecendo, ao longo da vida, situações diferentes da sua, pessoas que vivem realidades diferentes e difíceis, e acho que isso vai criando uma relação de empatia, né? E que, de repente, você fala, bom, isso é importante. E acho que talvez tenha um caminho também de pensar, não só criar empatia e falar, poxa, a vida me incomodo com isso, mas o que leva a gente a falar, não, tá bom, vou trabalhar com isso, né? E acho que, quando eu olho para a minha vida, eu acho que eu sou uma pessoa bem gregária, comunitária. Então, para mim, era isso. Assim, quando eu era mais nova, um dia uma pessoa falou assim, como você acha como você foi se tornando uma liderança? Eu falei, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Não é um caminho, mas era isso. Você fala, vou fazer teatro, vou ser bandeirante, vou trabalhar com coisas coletivas. Então, eu acho que tem duas coisas. Assim, acho que tem, de um lado, a exposição a situações diferentes da sua, quando você está numa situação, né, economicamente privilegiada e tal. E, de outro lado, acho que tem um pouco também
de gente que gosta de estar com gente, que gosta de uma vida mais comunitária. Enfim, é uma pergunta, né? A gente vive a vida, daí depois de um certo momento você fala, putz, cheguei aqui, né? Como é que eu cheguei? Então é difícil de responder, assim. Não, acho que essa pergunta leva para uma outra, que é como a gente faz para despertar mais pessoas para virem para esse campo. Vocês duas trabalham com filantropia. Eu acho que tem poucos doadores no Brasil ainda. Eu sinto que, quando acontece uma catástrofe, como foi agora no Rio Grande do Sul, quando tem, né, uma crise social, como foi na pandemia, aí a filantropia está mais pulsante, mas ela não é estruturada, né? Ela não é contínua, ela não é pensada para uma mudança de longo prazo. E aí, como é que a gente traz, acho que a Inês e a Neca podem falar um pouco do trabalho no GIF, e agora a Inês no Confluentes, como você traz mais gente para esse lado? E exatamente assim, você vai trazer um empresariado, pessoas físicas ou empresas, para fazerem parte desse grupo filantrópico, mas pessoas que, bom, se até agora não pensaram nisso e não tiveram a mesma vivência de vocês, como você desperta a consciência social, política, nessas pessoas? Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, eu tenho pensado bastante sobre isso. Não sei se eu tenho todas as respostas e acho que é um desafio, assim, porque eu acho que aí tem duas dimensões, assim. Acho que tem uma dimensão institucional, como é que a gente olha para as empresas, para as famílias, para uma filantropia que é essa filantropia muito que está dentro do GIF, que é o grupo dos institutos, fundações e empresas, que é uma organização associativa das grandes fundações e institutos, que hoje eu estou na liderança do conselho e sucedi a Neca nessa posição. E aí eu acho que é um pouco um trabalho diferente de falar, bom, como é que você, como uma família, como uma empresa, consegue devolver, se envolver com a sua comunidade, com o seu tema de interesse, para organizar uma filantropia, né, ou um investimento social que tem a ver com o seu negócio, que tem a ver com os seus valores familiares, ou também com essa filantropia comunitária. E aí eu acho que é um envolvimento um pouco diferente, assim, de olhar para uma prestação, digamos, uma prestação de contas, né, ou como é que essas empresas, sobretudo, respondem ao seu público consumidor, ao seu posicionamento de mercado, e acho que acabam escolhendo causas para investir que, enfim, que combinam com isso, com o que elas fazem, com o que elas entregam para o mundo. Nos últimos tempos, com o Confluentes, eu tenho pensado muito como é que traz as pessoas físicas para a doação. Então, o Confluentes é uma iniciativa... vou fazer aqui meu merchandising, mas para explicar um pouco. Faça, por favor. Mas, enfim, é uma iniciativa de fazer a ponte entre pessoas e causas. Então, a gente escolhe organizações para receberem recurso de pessoas, faz o acompanhamento desse trabalho e conta para quem doou o que aconteceu. Então, é como se a gente fosse, assim, uma gestora dessa área de filantropia para pessoas físicas. E, junto com isso, o que a gente traz, que tem muito a ver com engajamento, é um conjunto de conversas e de debates com as pessoas que estão na ponta fazendo transformação. Então, com as ONGs, que essas pessoas apoiam, com políticos, com acadêmicos, às vezes com pessoas que são beneficiárias do trabalho, beneficiários não é uma palavra boa, mas, enfim, que recebem o trabalho dessas organizações, para poder ir contando para as pessoas o que é esse trabalho. Que eu acho que é um desafio muito grande a gente entender, do lugar que a gente está, na profissão que a gente está, o que é que a gente pode fazer de diferente, né? Como é que a gente pode contribuir para um Brasil melhor, para um lugar mais justo e mais sustentável. Então, o que a gente procura fazer é muito isso, assim, é falar, olha, eu estava vendo um dado que é muito absurdo, assim, mas 1% da população assim, né, quem ganha quem tem rendimento mensal pela PNAD do ano passado acima de R$20 mil está no 1% da população. Então, assim, o país é muito desigual. E a gente tende a achar que quem vai fazer filantropia sei lá, as grandes fortunas e tal. Mas será que as pessoas não podem fazer um pouco? Será que as pessoas não podem se envolver um pouco com esse coletivo?
Então, o Confluência trabalha muito com isso, e eu acho que a ideia, da mesma maneira como a gente olha para a minha trajetória, né, que olha para a dela, eu acho que passa por criar empatia, eu acho que passa por conhecer, e acho que passa por conhecer com o corpo, com o sentimento também, né? Não adianta chegar na escola e dar um monte de aula para os alunos. Acho que tem que levar lá, tem que conhecer. Acho que, para mim, tem muito disso, assim. E como é que você contorna esse pensamento muito brasileiro de eu já pago muitos impostos, é o governo que tem que cuidar disso, todo governo é corrupto, então estou jogando meu dinheiro fora? Como a gente contorna esse discurso? Eu acho que assim, acho que é importante quando você fez a colocação, né? Acho que a gente tem vou dar um passo para trás, Carol. A gente tem um sentimento de solidariedade muito forte nas emergências, né? Então, você citou na sua fala a questão do Rio Grande do Sul. Aí, nesse momento, eu acho que o Brasil é extremamente solidário. E eu li muitas coisas comparando a questão do Rio Grande do Sul, por exemplo, ao Katrina, nos Estados Unidos, e muitas comparações que lá nos Estados Unidos não houve a solidariedade que a gente teve, continua tendo aqui no Rio Grande do Sul. Então, nos momentos emergenciais, eu acho que a gente consegue ser extremamente solidário. Mas, assim, a gente tem as dificuldades, e aí um pouco que a Inês está falando, de ser solidário no nosso dia a dia, né? Então, a gente acaba sendo naturalizando as enormes desigualdades que perpassam o nosso dia a dia, né? Então, antes de chegar na sua questão, que eu acho que a sua questão ainda é depois disso, então, a gente naturaliza as pessoas em situação de rua. A gente não quer nem olhar. Se preferência, se a gente vamos desviar para a gente não ver. A gente naturaliza o que a Inês falou, de que 1%, R$20 mil, já caiu na categoria do 1%. Quando a gente vai ler, por exemplo, o livro do Marcelo Medeiros, que saiu agora, quando ele faz uma decupagem desses 1% para o 0,1%, dentro de 1% tem uma enorme desigualdade, dentro desse 1%, entendeu? Então, assim, a gente precisa enfrentar essas questões, que eu acho que depois a gente pode até avançar nessa discussão, porque acho que está muito em pauta essa questão da taxação das grandes fortunas. Mas, então, acho que o nosso grande desafio é sair da emergência e pensar nessa questão de qual é o meu papel nesse país que a gente vive. Então, é um pouco o que acho que a Inês falou na primeira questão, quando ela se colocou nela, na questão dela, pela ação social, é pensar de uma forma mais coletiva, que é ir meio contra a maré, porque a gente vive numa sociedade muito individualista. Então, é pensar de uma forma mais coletiva, que é absolutamente ir contra uma corrente muito individualista, que está pensando muito no eu com eu mesma, com o meu colega do lado, e num olhar muito de curto prazo. E, quando você fala, bom, e a corrupção, e o governo, e tudo isso, aí é muito mais. Se a gente for ver todas as... vamos ver, pensar que só existe corrupção, que os governos não fazem nada, aí a gente... É uma série de, vamos dizer, desculpas e coisas para não fazer nada, né? Então, eu acho que, claro, existe, sem dúvida, existe muita corrupção, existe, sem dúvida, políticas equivocadas, mas vamos pensar e ver o filme como um todo, né? Existem políticas certas, existem políticas que estão dando certo, existem governos que não são corruptos, né? Existem governos corruptos e não corruptos, existem políticas equivocadas, mas hoje existem políticas e governos que estão avançando.
Então, eu acho que, se você fica dentro da sua bolha, só olhando o que não deu certo, você vai justificar a sua imobilização, né? Então, eu acho que é isso. Posso comentar um pouco essa história da tributação e filantropia? Porque eu acho que, às vezes, a gente fica num falso dilema. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Eu acho que é óbvio, a gente pode olhar para esse debate que está em questão agora. Bom, quem tem mais devia pagar mais, grandes fortunas deviam pagar mais. Enfim, a tal da história da progressividade no imposto. E acho que isso é um tema, e a gente olha para imposto e arrecadação como assim, bom, de onde vai vir o dinheiro da sociedade, do governo, para executar as políticas públicas? E acho que a tributação entra nesse ponto. Eu acho que a filantropia realmente um dinheiro voluntário que as pessoas resolvem colocar a serviço de causas públicas. E acho ainda que tem uma parte da filantropia que eu acho que dialoga demais com a questão da política pública, porque hoje, por exemplo, você vai pensar algumas políticas, você precisa de pressão externa da sociedade para que os governos e os deputados tomem decisões ou elaborem leis talvez mais republicanas ou mais pró-bem comum. Então, por exemplo, a gente viu essa história do PL do aborto. Tem que existir uma pressão externa da sociedade para dizer, pessoal, não, né? Aí também passou do limite. Ou uma série de leis, digamos, não sei, desarmamento. Então, eu acho que o clima mesmo, assim, de falar, não, gente, essa usina aqui, sabe? Eu acho que você tem que começar a ter um pouco de controle externo, pressão social externa a governo e a Congresso, ao próprio judiciário também, dizer, gente, mas viagem assim, de juiz, desse jeito. Então, eu acho que o recurso filantrópico também é um recurso que pode produzir um pouco mais de equidade, de forças e de poder, no sentido de falar, bom, vamos apoiar a sociedade civil que possa fazer essa interface e discutir política pública e propostas de lei. Então, mas, de todo modo, eu acho que são duas coisas diferentes, assim, entre a política pública e a filantropia, que se complementam, mas que, obviamente, é o tributo e a política pública que vai atender ao conjunto da população. Não, concordo. Puxando um pouco o fio da NECA, para amarrar tudo, é que eu acho que está tudo junto, né? Acho que faz parte de um imaginário político que vai afetar a sociedade civil no momento de achar que não vai ter mudança e, por isso, se quer sair às ruas, a não ser num caso completamente distópico, como foi agora o PL do aborto, o que impede também mais a elite econômica do país a se envolver mais, a se engajar mais. Eu acho que está tudo um pouco dentro do mesmo balaio dessa falta de... Acho que a gente está muito sem uma nova imaginação política. Acho que, da parte do jornalismo, falando da minha parte, também, né? Você passa anos relatando a política usando apenas palavras como corrupção, investigação, delação, acusação. É claro que você vai começar a entender a política na chave da criminalidade. Então, e as pessoas vão ficando cada vez mais individualistas. Tipo, nada vai mudar, eu vou cuidar só da minha vida. Eu acho que tem uma amarração em todos esses assuntos, né? E o que eu acho mais difícil, acho que no jornalismo, eu também, né, dedico meus trabalhos muito para esse lugar um pouco de informação na tentativa de causar impacto e mudança, é que é muito difícil criar um novo imaginário político que reúne tudo isso, né? A vontade das pessoas de saírem à rua, a vontade das elites de se engajar, a vontade das pessoas de se informarem mais. E aí eu queria combater isso, mas também não sei como. Jogo a batata quente para vocês. Não, eu acho que... Não, eu acho que aí, no caso, acho que não é só no Brasil, né? A gente vive um momento histórico muito difícil no mundo. Se a gente abre o mapa mundi, você vai olhar aonde que estamos vivendo, que você olha e fala, puxa, aqui está ruim, mas para lá eu posso ir, que está indo bem, né? Então, realmente, acho que é um momento histórico muito desafiador que a gente está vivendo, que acho que é um momento de múltiplas crises. Então, esse é o grande desafio e que a gente
nos compete viver esse momento de grandes desafios mesmo, né? Então, acho que é difícil, porque se você olha para todos os lados, o que falta grandes lideranças que deem essa. Ao mesmo tempo, você fala assim, bom, não podemos cair no salvador da pátria. Então, fala assim, bom, realmente, o que vale é essa construção do dia a dia, e é isso que vai nos fazer sair disso. Realmente é pensar que o que vai nos fazer sair é pensar na construção de políticas públicas que possam ser inovadoras e que vão de alguma forma, trazer novas esperanças, políticas públicas na área social, políticas públicas que vão fortalecer a democracia. Isso, para mim, é fundamental. Tem três questões fundamentais, que é fortalecer a democracia, trabalhar no combate às desigualdades, porque a gente está... E mudança climática. Eu acho que, porque se você... a gente fala na questão climática, né, no ponto de não retorno, e eu acho que no social também. Se a gente não trabalhar essas duas questões, e, no meu ponto de vista, você só consegue trabalhar essas duas questões fortalecendo a democracia, a gente perde essa luta. Porque a questão climática é isso, a gente perde o planeta. E as desigualdades, se a gente chegar num ponto de não retorno, que a gente não consegue mais ter coesão social, e aí a gente perde também, né? Porque a gente está galgando em linha cada vez mais violência e tudo isso. Mas eu acredito, assim, quando a Inês fala, a gente tem várias formas de trabalhar a desigualdade, a filantropia, junto com políticas públicas, e essas políticas públicas na área social, políticas públicas na área de tributação, filantropia sendo muito estratégica. Tem filantropia emergencial, tem o combate à fome, que ainda existe, mas, olhando o copo meio cheio, a gente estava, o ano passado, com 33 milhões, eu sou ruim de número, tá? Mas eu acho que são 33 milhões de pessoas passando fome. Esse número diminuiu para mais da metade, menos da metade, em um ano. Foi um esforço grande. Então, a gente consegue, entendeu? E eu acho que isso continua, eu acho que isso está baixando, com o esforço da filantropia, de organizações como lá da Ação da Cidadania, o Pacto pela Fome, encabeçada pela Geise Diniz, que é da elite econômica. Então, eu acho que tem uma mobilização de vários atores da elite econômica também, de ONGs tradicionais, como a Ação pela Cidadania e várias outras, entendeu? Então, eu acredito, estou dando exemplos que não tem nada a ver comigo, mas que eu acredito que se mobilizaram, que estão dando certo. Eu acho que, aí junto, então, estou pegando fome, que é uma coisa emergencial, mas que esse pacto pelo combate à fome é uma coisa mais estruturante. Então, além do emergencial, se mobilizou para uma coisa mais estruturante. Aí, mais estruturante ainda é a reforma tributária, é pensar a tributação de grandes fortunas, entendeu? Então, acho que tem uma mobilização que eu acredito que vai combater. De outro lado, no clima, tem uma loucura do Congresso jogando contra, mas tem uma mobilização do clima, e eu acho que o Brasil é o grande ator que pode contribuir com isso. Então, as forças estão... Eu acho que tem 50%, de 50 com 50. Se a gente desistir, a gente vai perder. Mas eu acho que tem um movimento que não está desistindo. Se a gente desistir, a gente vai perder, com certeza. Mas tem, entendeu? E eu estou dando casos concretos de coisas que conseguiu o resultado. Então, eu acho que acredito nisso. E tudo isso só vai acontecer se a democracia se fortalecer. Senão, aí a gente perde mesmo. Eu vou falar das coisas boas também, tá? Eu estou colocando os desafios aqui no começo para a gente não ir embora depois muito deprimido. Tá? Não. Só complementando, eu concordo 100% com a fala da Neca, assim, tudo, e acho que
E acho que vai só para puxar a sardinha um pouco para o nosso lado da filantropia e das ONGs. Eu acho que assim, um pouco isso. Realmente, o momento histórico não é bom. Eu tenho um filho adolescente. Quando eu era adolescente, estava lá muito a fim de votar, e era a primeira vez que meus pais estavam votando para presidente também. É outro momento político. A gente está muito decepcionado enfim, com o que tem acontecido. Mas acredito bastante assim nisso que a Neca falou. Eu acho que tem um lado de que é isso. Bom, a sociedade civil precisa estar ali presente, arraigada e falando, isso aqui é importante, a gente tem que cuidar disso, a gente tem que acho que é um pouco, também um freio, sabe, um contrapeso a acho que é um movimento político que às vezes vai virando mesmo muito clientelista, muito antidemocrático e muito desestimulante para uma nova geração se engajar. Então, acho que, reforçando mesmo o que a Neca começou falando, acho que tem um lado de formação de jovens que possam entrar na política de um outro jeito e entrar na administração pública e ir para as ONGs, que é uma responsabilidade da sociedade como um todo. E acho que há organizações dentro da filantropia também dedicadas a financiar esse tipo de formação de novas pessoas para o público como amplo, né, como uma coisa ampla. Eu vou colocar um tema positivo para a Neca não achar que eu estou com um copo meio vazio. A gente, né, acabou de passar por um período de ter que montar ali uma resistência para evitar uma maior erosão democrática, mas a gente também viu, com isso, uma maior movimentação da sociedade civil, né? Acho que todo mundo um pouco ali se junta. E aí eu queria que vocês duas falassem um pouco dessa parte de... Acho que a Neca pode falar um pouco sobre como, durante a pandemia, principalmente, a gente ficou muito visível a importância das lideranças comunitárias, periféricas, na organização da filantropia e da ação social. A gente entendeu que, sem essas pessoas na ponta, não tem logística para isso, né, ter capilaridade. E aí acho que a Inês também pode falar também dessa profissionalização da filantropia e de como, né, acho que no Confluências é muito isso, assim, dessa coisa de organizar as duas pontas, né, entre quem pode ajudar e entre quem precisa de ajuda. Eu acho que é interessante, né? Durante a pandemia, eu estava como presidente do GIF, então acho que eu tive bem essa visão do todo do campo da filantropia. E, enfim, com todos a gente sabe, né? Com toda a tragédia, a dramaticidade que foi a pandemia, mas virou uma chave na sociedade brasileira a gente teve que enxergar as desigualdades de uma forma mais concreta, né? Então isso aconteceu e a sociedade se mobilizou. De novo, a gente se mobiliza nas emergências e a sociedade se mobilizou bastante. E a filantropia brasileira rapidamente, muito mais rapidamente do que os governos, para as doações. E isso também foi muito importante, porque, como os governos demoraram para chegar, e as políticas para chegar até a ponta, e as fundações, os institutos rapidamente se mobilizaram para que aquelas doações, tanto daqueles respiradores e as cestas básicas e os recursos e tudo para apoiar as comunidades, para chegar até as comunidades, até as favelas, enfim. As lideranças comunitárias foram muito rápidas. E isso foi muito importante, porque eu acho que a sociedade como um todo percebeu e enxergou que essas comunidades tinham muitas lideranças. E essas lideranças se destacaram. Então, esse foi um momento muito importante, porque, a partir dessa chavinha de 2020, essas lideranças ganharam muita voz e foram reconhecidas pela sociedade como um todo. Muitas delas já tinham esse reconhecimento, mas muitas delas passaram a ser reconhecidas a partir desse momento da Covid, que também
teve junto o George Floyd, né? Que foi também nesse momento. Então, e aí também coincide a morte do George Floyd nos Estados Unidos com um movimento negro que já era muito organizado no Brasil, mas que a sociedade como um todo não enxergava. Então, quando acontece o George Floyd nos Estados Unidos, o movimento negro brasileiro já era muito organizado. Então, isso vem para o Brasil já de uma forma muito organizada. Então, também, esse movimento negro todo aqui vai para as ruas, e toda a liderança negra que já estava na universidade por conta das cotas que tinha sido aprovada em 2012, né? Então, nós já tínhamos um contingente muito grande de estudantes brasileiros já na universidade desde 2012. Então, todas essas lideranças que estavam nas comunidades, que já estavam se destacando, né, nas comunidades, e junto com essa questão do movimento negro, então, junta, e eu acho que, a partir daí, houve realmente um reconhecimento da sociedade como um todo, de uma nova liderança jovem das comunidades. Eu acho que isso foi muito importante, acho que virou uma chave, e hoje, óbvio que a gente e virou uma chave rápida, longe de eu achar que a gente resolveu a questão nem um pouco, mas virou uma chave rápida no Brasil de que a gente se considerava uma sociedade de uma democracia racial, para virar uma chave de a gente entender que somos uma sociedade racista, que o racismo é um racismo estrutural. Então, assim, foi nesse momento, de 2020 e 2021, que a gente virou essa chave, né? Então, a gente passa a ter no jornalismo muito mais jornalistas negros, a gente vê em todos os painéis, começa a ter muito mais pessoas negras, e enfim, eu acho que isso a gente passa a ter esse reconhecimento, e que foi muito importante, né? Longe disso estar resolvido, não está, mas nas empresas, nas organizações, na filantropia, em todos os âmbitos da sociedade, eu acho que a gente passa a ter a voz das comunidades, as vozes das pessoas negras presentes, respeitadas, e isso foi um ganho, né? Eu acho que temos ainda muito a caminhar, mas foi um ganho bastante importante. Queremos que eles também cheguem, né, à política institucional. Bom, aí ainda tem um precisa caminho. estar nas editorias, nos tribunais superiores, Sim. na maioria. Aí tem um caminho bem longo. Sim. Pode falar ainda. É que essa sua pergunta me fez pensar no copo meio vazio, na verdade, assim, infelizmente. Porque eu fico pensando, eu acho que a gente teve tudo isso na pandemia, mas eu acho que tem aquela coisa psicológica, né, da gente se junta para o inimigo comum ou para a tragédia comum, que é isso que a gente faz no Rio Grande do Sul, é isso que a gente fez na Covid. Eu acho que teve um movimento grande pró-democracia na última eleição. Mas aí, quando o risco passa, ou quando, né, a maré alta passa, daí a gente dá aquela relaxada e tal. E eu acho que é um pouco... eu acho que eu volto na sua colocação de antes. Eu acho que a gente, de verdade, a gente não está vivendo um momento político histórico no mundo e no Brasil de ideais políticos, de ideais coletivos, e de olhar e falar, pô, vai dar certo se a gente fizer direitinho. Então, eu acho que esse é o desafio do tempo histórico. Como é que a gente consegue criar um objetivo político comum que caiba às pautas identitárias, que caiba a pauta de gênero negra, né, sem entrar numa polarização absurda, e sem deixar de olhar para o universalismo das políticas públicas. Está cheio de... Eu não sei falar direito sobre isso, mas está cheio de cientista político olhando um pouco para onde vai a política nessa relação de pautas, e como é que a gente retoma também um ambiente de política institucional, enfim, de engajamento mesmo, acho que na política e coletivo. Então, eu acho que para mim, esse é um corpo meio vazio. Assim,
não sei quem tem a resposta sobre isso. Eu tenho a mesma sensação assim de que a ala progressista da sociedade já tem uns anos está muito num lugar de resistência e de dizer isso não, né? Pouco propositiva e muito num lugar de não vai ter, ele não, esse também não, não ao PL, que bom que conseguimos, mas assim é sempre num lugar de resistência, pouco propositivo. Acho que queria até saber de vocês para onde vocês acham que a gente está caminhando, exatamente depois desse momento assim de resistência, agora que as coisas parecem que estão mais calmas, para onde a gente devia estar olhando primeiro. Em relação ao quê? Em relação a políticas públicas, à desigualdade, um assunto que a Inês tem como meta lá no Confluentes é a questão da segurança pública, por exemplo. Então, como é que a gente consegue, isso que ela falou agora, né, criar um imaginário comum, uma pauta comum para as pessoas se mobilizarem? A segurança pública, por exemplo, é um tema que está sequestrado pela direita e a gente, né, também não. A sensação é de que não existe uma proposta comum. Isso não é. Eu queria que as pessoas fossem para frente do Congresso também falar de reforma tributária e também de segurança pública. É uma dificuldade, né? Eu acho que a pauta da segurança pública. Eu vi que o ministro Lewandowski está querendo fazer uma PEC para colocar a questão do fazer um SUSP, enfim, uma PEC com um Sistema Nacional de Segurança Pública. Não sei se isso vai avançar ou não, mas é um tema que é uma dificuldade enorme que essa visão desse governo e a visão de um governo mais progressista tem de enfrentar a questão da segurança pública, que eu acho dramático, porque é um tema que está atravessando não só o Rio de Janeiro, mas todos os governos subnacionais, né? Todos os governos estaduais brasileiros hoje, acho que tem essa questão da segurança pública. É uma pauta e uma dificuldade enorme que isso, como você falou, está sequestrado pela direita ou pela extrema-direita e não tem uma proposta que pare em pé que não seja da extrema-direita, né? Então, acho que é um problema seríssimo e eu não vejo isso sendo discutido e debatido de uma forma séria, que não seja pela extrema-direita. Olha, se fosse um programa de auditório, eu ia falar passo para a sua pergunta, mas porque realmente não sei a resposta. Mas eu acho que vou falar uma outra coisa que eu acho que a sua pergunta me fez lembrar. Assim, outro dia a gente fez um encontro do Confluentes com um advogado criminalista e um advogado criminalista privado e um advogado criminalista de uma das organizações que a gente apoia, que é o IDPN. E aí eles começaram a contar para um público de potenciais pessoas que poderiam virar confluentes o que era essa história da segurança pública, o que dava para fazer, como é que era. E foi muito interessante, porque eles foram começar a contar um pouco. Bom, olha, a questão da droga é assim, e aí vai lá e explica, por A mais B, como é que acontece que um menino negro e um branco, no mesmo lugar, apreendido com a mesma quantidade de drogas, um é traficante e o outro é usuário. Então, assim, e aí foi muito interessante, porque eles foram contando um pouco do trabalho deles e foram explicando. E aí você vai entendendo que, tá bom, não vai dar para resolver o problema da segurança pública inteiro com a filantropia, mas que, de repente, se você apoiar uma organização que vai propor uma regulação diferente da maneira como as pessoas são reconhecidas num processo criminal, talvez você evite de uma pessoa inocente ser condenada 64 vezes por um crime que ela não cometeu, simplesmente porque a foto foi apresentada de um jeito errado. Então, eu estou dando esse exemplo porque eu acho que é um exemplo muito interessante um pouco do que a gente faz, de falar como é que eu faço esse engajamento de pessoas e causas complexas, que é um pouco você vai entendendo, você vai fazendo muito o que você faz no seu trabalho de botar estava falando para você antes, essa coisa interessante do podcast Desiguais, que você conta uma história e aí a história cai a ficha de onde está a desigualdade. E foram mostrando um pouco o que dá para fazer.
Então, eu acho que, sim, a pauta da segurança está altamente sequestrada por um discurso punitivista. E aí, de novo, eu acho que é isso. Acho que cabe à academia, sobretudo, também cabe, acho que às organizações e a lideranças políticas mesmo de dizer, espera aí, esse sistema é muito ineficiente, né? Enquanto a polícia está lá gastando o dinheiro, apreendendo, tentando apreender droga, uma quantidade muito pequena de droga, ela não está investigando homicídio, ela não está desbaratando o crime organizado, ela não está investigando corrupção, ela está lidando com crime. Assim, quando a gente entender o nível de ineficiência, talvez a gente vote diferente e acredite diferente. Então, acho que tem um trabalho de mudança de discurso. Assim. Acho que a minha pergunta vai um pouco para esse lugar, ainda voltando no imaginário, né? Por onde a gente pode começar? Eu tenho uma amiga minha, a Carol. A gente, um tempo atrás, fez uma investigação sobre feminismo e a gente chegou à conclusão de que existe um polo que é antifeminista entre mulheres, existe um polo feminista, mas o meio ali está em disputa ainda, porque algumas mulheres, inclusive na pesquisa que a gente fez, que elas não viam a gente, mas a gente estava ouvindo as respostas, elas se diziam feministas, e aí você dizia, quem é seu representante, sua representante feminista? Elas diziam, Damares. E aí você ficava meio assim... tinha Michele Bolsonaro, e elas realmente... Então, e tinha uma divisão, eu vou dar uma volta, mas eu vou voltar aqui para a conversa. Tinha uma divisão muito de o que é feminismo para elas, o que era feminismo, e eram só mulheres conservadoras, o que é feminismo e o que para elas é militância. Então, elas querem que o marido ajude em casa, elas querem salários iguais, elas querem, mas e nisso elas se entendem feministas, mas elas acham que ir para a rua, e aí elas falam, né, pôr o peito de fora, isso é militância. Aborto é um tema muito difícil de entrar. Então, assim, a proposta que saiu dessa conversa e desse trabalho era muito assim, né? Vamos escolher um assunto que seja mais comum a todas e começar por aí, é um caminho longo, né? Mas vamos começar por essa pauta em comum e, a partir daqui, ir criando um diálogo que a gente consiga trazer mais gente para o lado de cá e consiga também... vamos concordar em discordar, né? Mas vamos conversar. Então, acho que a minha pergunta é um pouco para esse lado, né? Passamos o momento ali de sufoco, e agora a gente está num momento em que a gente pode ser um pouco mais propositivo. E qual é o tema em comum que vocês enxergam que seria um caminho de entrada que a gente consiga trazer mais gente para o debate? A Inês estava lembrando aqui, eu até menciono no livro um pouco a gente fez na Fundação Tite Setúbal uma pesquisa sobre o conservadorismo, né, com a Esther Solano. E é isso, é muito difícil. Assim, a gente, como furar a bolha, né, Carol? É isso que você está falando, porque a gente fica falando com nós mesmos, né? E pensar como que a gente consegue realmente não ir com palavras que são um gatilho que já faz, quando vocês falam algumas palavras, é um gatilho que o outro já nem ouve mais. Nem já acaba que não está mais nem te ouvindo, né? Então, eu acho que realmente é um esforço enorme, porque a gente vive esse mundo polarizado, não tem muito... É isso mesmo que a gente está vendo. O que eu não sei, acho que na experiência que a gente está vendo e pensando um pouco muito território, né? O que eu vejo, contar um caso assim que eu gosto muito lá do Jardim La Pena, que eu falo um pouco no meu livro também, um exemplo que aconteceu durante a pandemia. Um grupo de mulheres do Jardim La Pena, que é na zona leste de São Paulo, um bairro muito vulnerável, que a Fundação Tite Setúbal atua, e, enfim, que a gente fala que é a periferia da periferia. E um grupo de mulheres que elas se auto-organizaram para distribuir
as doações que chegavam de material de limpeza, de álcool gel, cesta básica, ali bem durante a pandemia. Começaram 3 ou 4 mulheres, hoje em dia são mais de 200 mulheres, e elas se autodenominaram guardiãs do bairro. E, no começo, a maioria delas são evangélicas, tá? E elas, no começo, eram muito assim, que elas estavam lá fazendo caridade, que elas queriam ajudar, que elas estavam, enfim. E aí, com o tempo, a gente foi, enquanto fundação, nós fomos apoiando assim no que elas quiseram, e no que elas pediam, a gente foi apoiando e assim, sim, apoiando com algum recurso e tal, mas elas foram se organizando pelas ruas do bairro, e isso foi crescendo. Foram se organizando pelas ruas do bairro e tudo. E aí foram querendo mais, e a gente fomos capacitando elas, fomos capacitando sobre a questão dos direitos, aí elas foram querendo saber mais sobre questões de sustentabilidade, elas foram pedindo. E elas foram sendo demandadas para ir falar sei lá, no jornal, foram pedindo para ir falar nos outros bairros, enfim. Elas foram em vários repórteres, foram falar em várias televisões, foram em outros bairros, foram em várias coisas, já viajaram para vários lugares, porque elas são demandadas para ir o exemplo delas. Mas, hoje, a fala delas, assim, se você conversar com elas, a fala delas hoje é de sujeito de direitos, assim, completamente. Elas têm uma fala, assim, é muito bonito de ver. Sabe, como elas pararam e continuam evangélicas, não é que mudou, continuam evangélicas, mas aquela fala da caridade e tal, elas foram se capacitando de ver, de ouvir, de ver, de ouvir, de passar por essa capacitação do que é direitos, do que é isso, do que é aquilo, foram conversando, fazendo várias conversas, rodas de conversa, indo em vários outros bairros e tal, e elas se empoderaram, são reconhecidas no bairro, então falam, são assim, elas criaram um espaço delas e tal. E elas falam delas como mulheres, então elas têm o sonho delas como mulheres, sabe? É assim, então é impressionante. Então eu acho que sim, elas viraram um grupo super forte, sabe? E falam de vários assuntos políticos e tudo isso, e teve uma transformação. Então eu acredito que é nessa conversa, nessa questão de uma vivência mesmo, que vai transformando e vai abrindo os horizontes, vai abrindo uma visão de mundo, e isso vai acontecendo. Estou achando a Neca muito otimista e assim plena. Eu sou a pura ansiedade, Neca. Eu quero saber a revolução. Mas, olha, elas vão evoluindo, sim. Entendeu? Eu acho muito bonita essa história, porque eu acho que ela mostra um pouco o poder da conversa, né? Você falou, mas qual é o tema? Eu não acho que é o tema. Eu não acho que é uma questão de conteúdo, mas acho que é uma questão de método. Porque eu acho que hoje a gente está muito sequestrado por um ambiente polarizado. Eu não vi a pesquisa de vocês, mas essa que a Neca falou, que a Fundação Tid Setúbal apoiou, é muito interessante, porque não é uma questão de conteúdo. Quando você vai ver, as mulheres acreditam mais ou menos na mesma coisa que a mulher da Zona Oeste que está na manifestação do Ele Não, entendeu? Que estava lá. Mas é uma questão de conteúdo e de como a gente perdeu esse espaço de diálogo, da conversa, o espaço da política, de fazer política sem acabar com o outro, sem dizer tchau, te cancelei. Então, para mim, eu acho que o desafio é mais de método do que de conteúdo, de como fazer. Eles tiveram método, né, na erosão disso. Então, ao atacar as instituições, ao atacar o Estado Democrático de Direito, a imprensa, ao atacar, inclusive, a filantropia, né, as ONGs, o espaço cívico,
e que são conceitos não difíceis de explicar, mas que não são massificados. A importância desses conceitos não é amplamente compreendida. Eles fizeram uma... Foi estruturado, O medo né? também, né? Do medo. O que essas mulheres conquistaram e que eles sabem fazer muito bem nas igrejas? Elas conquistaram um direito de serem reconhecidas no bairro, de terem um lugar social, de terem um espaço delas. E é isso que elas têm nas igrejas, é isso que eles dão para elas. Então, isso faz com que elas não são capturadas por eles. E é isso que as senhoras do WhatsApp do 8 de janeiro tinham um lugar, né? É isso, reconhecimento, né? É ser reconhecida, é ter um lugar. É isso que as pessoas querem, que todo mundo aqui quer, que eu quero, que você quer, que todo mundo quer, e que elas querem. E é isso que eles dão para elas, que é isso que os evangélicos dão para elas, que a extrema-direita dá. Entendeu? Por isso que esse casinho das guardiãs é bom. E você vai lá, não precisa eu estar lá, você vai lá, junta, sem ninguém, junta com ela, você vai falar, gente, elas são incríveis. Vou começar a ler aqui umas perguntas que chegaram do público. A primeira é: nos Estados Unidos, há uma cultura e um arcabouço fortes de filantropia para universidades, institutos de pesquisa e causas sociais. O que existe em termos de estrutura e fluxos para a filantropia lá que não temos aqui? Pergunta, porque eu acho que é muito diferente. Lá tem uma... Eu não sou especialista em filantropia americana, de repente a Inês sabe mais do que eu. Não. Mas acontece que lá tem uma legislação... Primeiro, aqui a gente tem uma filantropia que já está mudando um pouco, mas ainda a maioria da filantropia brasileira ainda é corporativa. Ainda é mais da metade empresarial ou empresas, embora está aumentando bastante a filantropia familiar independente, mas ainda é maioria empresarial. Nos Estados Unidos, maioria familiar. Por quê? Porque tem uma legislação que apoia a tributação. Você tem uma tributação que você tem subsídio para você criar uma fundação familiar. Então, em vez de você pagar seu imposto, você tem um subsídio para fazer uma fundação familiar. Em vez de você pagar o imposto, você faz uma fundação familiar. Então, na verdade, as fundações americanas você está usando um recurso que é um recurso do seu imposto de renda. É como a Lei Rouanet. Lei Rouanet não é um recurso que você tirou do seu bolso para pagar. Você deixou de pagar para o Estado e você está fazendo usando o recurso da Lei Rouanet. Nos Estados Unidos, essas fundações é isso que se trata. Então, existe um questionamento muito grande hoje existe uma linha de questionamento, não estou dizendo que é total, mas existe uma linha de questionamento hoje da filantropia americana que questiona, por exemplo, eu não vou entrar no mérito disso, porque eu não sei avaliar, porque eu não sou especialista na filantropia americana. Mas existe muito questionamento da filantropia americana do que diz o que é mais importante. Porque, por exemplo, um Bill Gates, como é um X% do imposto de renda dele, que ele pode aplicar, deixar de pagar para o Estado americano para fazer a filantropia dele, como isso é muito alto, porque ele tem uma riqueza muito grande, o que vale mais? Ele sozinho decidir o que ele vai fazer com esse recurso na fundação dele, ou todo esse recurso ir para o Estado americano e o Estado americano resolver o que vai fazer com isso. É uma discussão que existe muito nos Estados Unidos, como Bill Gates, todas as outras fundações. Então, essa é uma questão que se coloca. Então, as fundações americanas têm
bilhões de dólares, são enormes por conta disso. Nós não temos essa legislação no Brasil, mas tem todos esses questionamentos também. Mas acho também que o nosso sistema é diferente, né? Porque a política pública de educação, de saúde e etc., nos Estados Unidos, ela vamos jogar fora as coisas boas que a gente tem, o Sistema Único de Saúde, a educação universal. Então, assim, eu acho que a relação da política pública com a entrega social no Brasil é muito diferente dos Estados Unidos, né? A gente está mais no modelo europeu. Uma social-democracia não tem um SUS, né? Não tem um SUS. Então, é diferente. A filantropia vai financiar a atenção social com benefício fiscal, né? Com direcionamento de imposto. Então, é um modelo muito diferente de entregar resultado social. Por isso que eu acho que a gente às vezes olha para os Estados Unidos e fala, eu quero ser igual, mas será que a gente quer mesmo ser igual? Assim, eu não sei. Por outro lado, eu acho que existe uma discussão hoje no governo, porque assim, hoje, quando a gente faz doação, a gente paga o imposto. O mesmo imposto de herança é o imposto que a gente paga para doar acima de um X valor. Mas também, será que faz sentido pagar o imposto quando eu estou alocando o recurso? Tudo bem, o imposto de herança no Brasil é máximo 8%, mas não é um imposto tão alto. Mas, mesmo assim, será que faz sentido pagar o imposto quando eu estou direcionando o recurso para o bem público? Então, hoje, a discussão que está lá é falando, não, faz a sua doação e você não é tributado em cima disso. Acho que é muito isso, por exemplo, que o GIF hoje também está nessa discussão, junto com o escritório de advocacia, junto com algumas organizações, de falar, não, vamos... e que é diferente, né? Você fala, não vou pagar imposto em cima desse recurso, como se fosse uma doação, como se fosse uma herança, porque não é uma herança, é uma coisa que eu estou direcionando para o bem público, mas é diferente, mas não é direcionamento de imposto, é um dinheiro que a pessoa coloca do bolso dela e que ela não pagaria imposto, né? Não é um imposto devido. Vocês acham, difícil essa, que a mobilização nacional vista para ajudar o Rio Grande do Sul teria sido tão grande se a catástrofe tivesse acontecido em um estado do Norte ou Nordeste? Eu acho que sim. Eu acho que vamos falar de otimismo. Eu acho que sim. Pergunta para as duas. O que vocês acham do projeto de lei que foi aprovado na quinta-feira aqui em São Paulo sobre multar quem doa comida se não tiver cadastro? Caiu, né? Já caiu, já foi suspenso. Já foi. Eu acho um absurdo, achei surreal, total, mas já foi suspenso, né? Eu não tinha visto isso, eu entrei aqui agora para dar uma olhada. Surreal. São Paulo tem umas coisas assim, né? Farinata, proibir dar comida. Essa pergunta é que eu estou tentando arrancar delas tem um tempo. Como fazer com que o senso de urgência que a gente aqui entende em relação aos tópicos centrais colocados, defesa da democracia, luta pela desigualdade, crise climática, se converta em engajamento social eficiente? Da minha parte, eu acho que é sempre contando histórias, né? Aí eu vou falando do Desiguais, que é o podcast que eu bolei com a NECA, que era bem esse lugar, né, Neca? Eu lembro, inclusive, da nossa primeira conversa sobre isso, que é de que forma a gente cria um produto audiovisual que circule e faça as pessoas terem esse despertar político, que era o assunto lá do começo, assim. E eu acabo achando que mas é um trabalho de formiguinha, né, de isso. Então, eu vou lá contar a história da Cida Bento, a história do Simas, a história da Conceição Evaristo, e, através dessas histórias, apontar exatamente onde estão as desigualdades e também dar mais complexidade ao assunto, né? Porque a gente tem muito uma cabeça de que vamos investir em educação e a desigualdade vai se solucionar. E não é, né? Como é que a gente faz? Assim, você vai oferecer uma escola, mas você não vai oferecer cultura, você não vai oferecer um novo imaginário, você não vai oferecer saúde mental, que todo mundo precisa, especialmente depois da pandemia. Como é que você vai estudar e vai trabalhar se você, enfim, não consegue mais nem ter esperança, sonhar e acreditar que vai alcançar esses sonhos, né? Então, eu acho que, da minha parte, é um pouco assim, e imagino que a NECA também, apoiando projetos de comunicação,
acredita nisso também, né, Neca? Eu acho que, assim, indo de novo, né, acho que a gente tentou pensar isso, né, sair fora da bolha, ampliar um pouco os públicos. E, bom, enfim, eu tenho minha história na educação por muito tempo, mas fui migrando mais para a área social por conta que é isso. Acho que a educação é fundamental. Sem educação a gente não sai do lugar, mas a educação sozinha também não dá. E cada vez mais estou super convencida, num país como o Brasil, onde a gente ainda tem tanta vulnerabilidade. Primeiro, assim, indo na coisa mais hard, a educação tem que estar muito linkada com a área social. Assim, e a gente, enfim, com a questão da Covid, a gente, infelizmente, andou muito para trás, né? Então, a gente tem que estar muito linkado à educação com assistência social ainda. A gente andou para trás. E você trouxe, né, Inês, a psicologia, você trouxe a questão da saúde mental. Hoje, por questões, eu acho que do mundo que a gente vive, muitas, enfim, não vamos entrar nesse pedaço aqui, mas a questão da saúde mental é fundamental também. Mas eu acho que a gente tem que estar pensando a educação ligada com a questão de ação social e saúde, e dentro da saúde mental também. Então, se a gente não fizer esse olhar, a gente não vai sair do lugar, não vai mesmo. Eu estou muito convencida disso, porque se eu volto ali, no Jardim La Pena, que é o meu território ali onde a gente está medindo, né? Estou fazendo o merchandising do meu livro, mas a gente está medindo. A gente está aqui para falar do seu livro. A gente está medindo por 10 anos, fazendo monitoramento, né, de 20 a 30. Por que 10 anos? Porque a gente está meio seguindo os ODS, né? Então, a gente fez um monitoramento com o INSPER e está fazendo... criamos vários indicadores e medindo de 2 em 2 anos, para pensar que... Então, por isso estou citando tanto o La Pena, né, para medir de 2 em 2 anos. Então, eu vejo assim, tudo bem, eu posso, no caso, nem é a melhor escola do mundo, mas se fosse a melhor escola ali no Jardim La Pena, depois tem uma área de ocupação que tem 3.000 pessoas ali morando. Ela sai da escola e vai para aquela área de ocupação que inunda. Gente, como que adianta ter a melhor educação? Chega lá, inunda, não tem comida, inunda a casa, não dá. Que saúde mental, que vida que consegue? Não dá, não adianta, a conta não fecha, entende? Não dá para ter isso, não acontece. Então, se você não tem uma educação com uma área... No caso, a gente conseguiu vários projetos e já conseguimos, e um projeto de drenagem que já está acontecendo. Então, esperamos que o ano que vem não tenha mais inundação, porque, enfim, estamos atuando firmemente nesse território, justamente para ter todas essas obras, não ter mais ocupação, tirar essas pessoas de lá, não ter mais enchente, mas, enfim, pensa uma coisa, você tem ótima escola, e inunda tantos dias por ano, não tem comida, não tem emprego, sabe? Não adianta. Para mim é claríssimo isso, claríssimo, sabe? Antes de passar para a Inês, eu lembrei agora, inclusive, uma das entrevistas... Só terminando, desculpa. Então, tudo isso, e, para além disso, a convocação tem que sair, não adianta eu ficar falando aqui dessas coisas horríveis que ninguém nem quer nem ouvir isso, né? Vamos combinar que as pessoas também tão difícil, com tanto... Então, aí, vamos fazer podcast, vamos fazer... filme, audiovisual, mas com uma pegada que também não seja tão para baixo, uma pegada de contar histórias, como o podcast Desigual, fazendo merchandising, que conta histórias bacanas, que são histórias inspiradoras, inspiradoras, tá certo? Então, assim, é uma coisa hard, mas vamos trazer de um jeito de histórias inspiradoras que
e jogue para frente, que traga as pessoas juntos, né? Sim, não, eu lembrei que uma das entrevistas, que é com o psicanalista Kwame Jonathan, que é ótima, e que ele fala muito desse lugar de não ter acesso a, né, um serviço de saúde mental, e quando ter, a Inês sabe bem, tem a escola da psicanálise é muito branca europeia, né? Então, ele conta de chegar para ser atendido e o terapeuta não entender a questão do racismo, né? Achar que é bobagem, está exagerando, não sei. Então, ainda passa também por uma forma assim, não tem o acesso, quando tem o acesso, nem sempre as pessoas estão capacitadas, né? Então, acho que o maior desafio eu com comunicação, vocês na área social, é porque os problemas são muito complexos e as soluções são complexas. E é difícil as pessoas quererem entender algo tão complexo, porque toma tempo e demora, as pessoas querem arma, papum, né? Arminha na mão e tal. Acho que o desafio é isso. Eu concordo com tudo, acho que é isso, é saúde mental, é complexificar o problema, é comunicação. Mas eu fico pensando um pouco nessa pergunta, veio da plateia, assim, aí eu fico pensando um pouco, quando você se forma, eu me formei em psicologia, e tem sempre essa história de falar assim, bom, vou devolver a pergunta. E eu acho que também é uma pergunta que a gente se faz, mas que seria interessante que todo mundo se fizesse, né? O que eu, do meu lugar, posso fazer, sem abandonar a política pública, sem abandonar a responsabilidade do Estado ou das grandes fortunas e tal, mas o que dá para fazer do meu lugar, e, a partir do meu lugar, de ajudar a convocar para um mundo melhor, para uma sociedade melhor, para enfim. Então, acabou nosso tempo. Eu vi. Obrigada, Neca. Obrigada, Inês. Obrigada. Obrigada, gente. Neca vai assinar o livro dela aqui na saída.